Sejam bem-vindos aos Awards de 2021, eu sou o Thunder e agora vamos falar das músicas que tivemos em 2021. Nesse vídeo teremos 3 tópicos, as melhores aberturas, melhores encerramentos e melhores trilhas sonoras que tivemos esse ano. Diferente do ano passado, nós deixamos as melhores insert songs para outra categoria. Claro que tivemos a ajuda da nossa equipe maravilhosa para fazer esse vídeo também, com o Rafa, o Igor e o Maurício. Muito obrigado pela força de vocês. E quem quiser dar uma força também pro canal, por favor conheçam nossa loja montink.com com essas estampas maravilhosas, canequinhas aqui ó, que bonitinho, e também moletom, regatas e outros produtos para vocês conhecerem. Se você quiser também ajudar a gente com a sua assinatura e ter conteúdos exclusivos, vocês podem ajudar a gente aqui no nosso Catarse, ou no site do Streamar, ou ajudar com subs naquele canal roxo. Tem várias formas de manter a gente vivo aqui. Então vamos falar das músicas que tivemos esse ano. Em 10º lugar, sem muito Sakugan na abertura de Sakugan, com Koikotsu Labyrinth. Vamos deixar já estipulado para basicamente esse top 10 inteiro que todas essas aberturas são excepcionais em encaixe de música com a animação na abertura, transições e animações muito bem feitas. Então não vou me repetir nesses aspectos para todas as aberturas aqui. Quero falar o que cada uma faz em especial. Em Sakugan, o que é excepcional é o seu ritmo de montagem junto com uma vibe dançante que sua música propõe. O que seria um problema por ser uma música com muitas jogadas para viradas e times para inserções de cenas. Se torna uma poderosa ferramenta na montagem geral da abertura, sendo excepcional em carisma e criatividade para montar suas passagens. O que deveu um pouco foi só o excesso de apresentação de elementos visuais na tela, repetindo a apresentação de personagens sem muita necessidade. Em 9º lugar, cuidado com o que você põe na boca, com a segunda abertura de Jujutsu Kaisen, Vivid Vice. Um nome que resume toda a qualidade dessa abertura é o Shingo Yamashita. O cara anda fazendo só abertura top uma atrás da outra, e aqui não foi diferente. A identidade que ele cria pela sua coloração e fotografia é única, carregando completamente o tom e a dinâmica visual, encaixando com altos e baixos da música, no final se tornando algo sólido, seguindo uma estrutura de apresentação de personagem, ação e conclusão sensacional. O que faltou para subir mais aqui foi um storytelling que fica um pouco solto no sentido dos acontecimentos, já que a única coisa que mantém as cenas conectadas é a identidade visual. Em 8º lugar, um anime sobre fotografia não iria errar de forma alguma nesse elemento na sua abertura. E Link Click faz justamente isso com Dive Back in Time. Simplesmente temos um show de identidade pelos seus filtros e pela continuidade fantástica da dança apresentada pelos protagonistas, com uma série de viradas e mudanças artísticas que brilham nessa apresentação. A única coisa que ficou um pouco mais morna aqui é alguns takes apresentando cenários com créditos da Steph que, por mais estilizados que sejam, ainda não são brilhantes como os demais trechos da abertura, ainda mais por encaixar em momentos mais agitados da música, dando uma quebra de ritmo leve. Em 7º lugar, uma viagem aos anos 70 com Mute King, The Dancing Hero, com Labyrinth. O que essa abertura sacrifica de animação, ela entrega em dobro em carisma, estética e cumpre seu papel com perfeição em ser uma viagem no tempo para os anos da brilhantina. Sua música fixa com perfeição essa vibe e cria um casamento ótimo em proposta e execução. O que faltou é bem óbvio, mais fluidez em animação e cenas menos estáticas, pois se tivesse um pouco mais aqui, tinha subido bem mais em nossa lista. Em 6º lugar, saudades daquilo que não vimos em Horimiya, em Irokousui. Primeiramente, a abertura faz quase um milagre de criar momentos e passagens que nunca vimos no anime e maximizar o senso de amizade e conexões não vistas no anime inteiro, só pelas suas transições, montagens e storytelling próprio e principalmente ser genial em criar um elemento em comum que foi utilizado na abertura inteira, formas retangulares e quadradas para separar tempo, estações e momentos e memórias. Ele é tão criativo que transições de quebras de passagens usam sempre esse elemento em comum em modos distintos, fazendo essa abertura que aparentemente simples, consegue contar uma história com mais peso e sentido que o próprio anime. Ok, é mais demérito do anime do que da abertura, mas a abertura ainda é muito boa.
Caos, apenas um caos controlado resume o nosso quinto lugar, com Senpai Gaozai e a abertura Annoying, San Wiki. Se tem uma abertura que é excepcional em transições criativas, é essa abertura. Ela usa uma série de técnicas de transições para dar um dinamismo fantástico para conectar as cenas e fazer as transições serem quase o prato principal dessa abertura, que dentro dos nossos critérios, só não bateu o máximo em utilização de uma estética mais criativa para criar cenas mais doidas ainda, não tirando o máximo do seu potencial, assim como algumas aberturas que estão um pouco mais acima aqui. Vamos tropicalizar no nosso quarto lugar com Tropical Rouge Precure, com Viva Spark Tropical Rouge Precure. Precure sempre tira boas aberturas e encerramentos da manga, e dessa vez não é diferente, sendo o melhor cartão de visita para esse anime. Essa abertura literalmente te entrega tudo o que você precisa para entender o que é o anime. Entra na sua vibe no dedo do coqueiro e tropicaria, com excelentes danças, cores explodindo na tua cara e uma conexão rápida de carisma pelos personagens e com esse mundo. Não é todo dia que uma abertura consegue captar o que é a essência de um anime como essa daqui. Em terceiro lugar, voltamos com as boas práticas de Jojo com a sexta parte, Stone Ocean. Se você já viu aquelas aberturas clássicas de Jojo, já sabe o que esperar nessa daqui. Pena que são sutis detalhes que não fazem ela ser mais surpreendente do que já é. Como por exemplo, o storytelling dela sendo literalmente o primeiro core do anime, não criando mais do que literalmente tudo que tem na primeira parte, ou usando uma única perspectiva de criar cenas, que por mais que sejam maravilhosas, essa ideia de parar o tempo e navegar pelas cenas ainda não são tão brilhantes como vimos o potencial de tantas outras aberturas de Jojo, mas ainda assim boa o suficiente para estar em terceiro lugar e ser uma boa abertura de Jojo. Em segundo lugar, falta comunicação para explicar como a primeira abertura de Komi-san é incrível, com Cinderella. Ela conseguiu tirar o máximo de todos os critérios que colocamos anteriormente, contando com um domínio técnico incrível de transições sequenciais, montagens de um storytelling próprio e, claro, a notória mudança de enquadramento e filmagem para mudar a perspectiva da cena, mudando até a filmagem para emular um celular ou um personagem filmando a cena. O show de filtros e finalizações de quadros dão um acabamento melhor para uma estética mais simples, e ela só não fica em primeiro lugar porque temos um candidato bem criativo. Em primeiro lugar, uma viagem para outra dimensão em Heion Sedai no Ida Tentachi, com Seija no Koushin. De fato, não é a abertura com a maior animação desse top, mas ela consegue transcender em criatividade e montagem. O uso da psicodelia ao seu favor é hipnotizante em criar uma estética própria que recria todo o caos do anime, introduzindo personagem e personalidade de forma criativa, sincronizada com uma música que tem sua própria levada e quebras de ritmo, tornando os encaixes muito mais criativos. Ela se destaca justamente pela criatividade em usar todos os elementos com um equilíbrio muito bom, mas sempre com o foco de criar uma apresentação abstrata, cheia de cores e expressando toda a vibe do anime muito bem. E ele leva o nosso primeiro lugar, e com isso vamos aos encerramentos. Em décimo lugar, batendo com maços de dinheiro na nossa cara, temos o encerramento de Love Live Superstar, Mirai wa Kaze no Yoni. Assim como nas aberturas, também vamos manter os critérios como qualidade de animação, transições e encaixes com as músicas. E simplesmente esse encerramento é tudo isso. Mas estranhamente é só isso. Fazer cenas super fluidas, animadas a todo momento, só mostra que o projeto de Love Live tem muito dinheiro. E é meio que só isso. As cenas são simplesmente elas dançando e curtindo a vida no universo cor-de-rosa de Love Live. Não tem uma temática diferente do anime. E é literalmente algo que o anime já mostra, só que da mesma forma que o anime mostra. É super bem feito, mas faltou uma condução criativa para fazer o encerramento ser a mesma coisa que o anime, só que melhor. Vocês vão ver, tem tantos outros encerramentos mais criativos do que esse, que nem tem tanto dinheiro quanto Love Live. Em nono lugar é Assim Que Se Ama Emília, com a ED Believe in You, da segunda parte da segunda temporada de ReZero. O encerramento mostra um excelente uso de coloração, fotografia e condução da música com seu clima melancólico, que tem uma crescente alegre e colorida, assim como o encerramento mostra literalmente. O mais incrível aqui são as luzes dinâmicas e todo o trabalho de finalização de arte, para fazer esse encerramento ser recheado de detalhes, muito harmonizados com todo o clima do encerramento.
Em oitavo lugar, está tudo bem ser um PowerPoint se você está fazendo da forma certa, como Mute King fez em Kibou no Uta. A ideia de transformar toda a apresentação de personagem em uma construção de quadrinhos literais ficou muito divertida e colorida, como o anime poderia ser se tivéssemos mais produção, fazendo uma brincadeira mostrando toda a história como se fosse de fato um quadrinho, com vários volumes, várias capas, esbanjando referências em cada cena, com muito contexto visual. Em sétimo lugar, temos o Rock das Aranhas em Como Desu ga. Espero que ninguém entenda essa referência. Com Gambare Kumoko-san. Cantar as mágoas ajuda a soltar os demônios ocultos. E é justamente o que temos aqui. A frenesia da letra com uma crescente insana ajuda a montar essa experiência exaustiva e fazendo muito sentido com o sentimento de transmitir tudo que a pequena aranha passa. Mesmo sendo caótica e com problemas de montagem e algumas transições espaçadas, ainda assim ajuda a montar esse caos todo. Créditos ao Yuki que explodiu cantando nessa música. Em sexto lugar, aprende Love Live, porque Tropical Rug Precure ensina fazendo como é um encerramento de dancinha muito melhor, com a Kogare Go My Way. Precure sempre faz encerramentos nessa pegada, e aqui não foi diferente. Muita dança, construções visuais criativas e, principalmente, explodindo a ideia de tropicalizar na tua cara, sem medo de ser feliz. Os detalhes, como sempre, ficam para a coreografia muito bem criada. Os personagens se movendo independente e um CG maravilhoso que funciona muito bem para fazer esse tipo de encerramento de Precure. Em quinto lugar, vamos transcender a arte com Reiki Monogatari, Unified Perspective. Nem sempre isso acontece, mas a melodia da música é completamente diferente, criando uma sincronia melancólica com símbolos minimalistas e pelas perspectivas em primeira pessoa de algumas cenas, sempre mostrando um lado completamente obscuro, conectando a cegueira da Biwa em seu papel na história, como uma personagem que vai vivenciar e passar para frente essa história com muitas canções trágicas. É extremamente simbólico, singular, mas muito funcional. Em quarto lugar, mesmo com apenas momentos chaves em Godzilla São Paulo, ele teve um excelente encerramento com Aoi. Mesmo com cenas estáticas mais tempo do que deveria, o que ganha muitos pontos aqui é a escolha artística de criar um visual mais retrô, com um excelente trabalho de storyboard e fluidez de animação, com direito à rotação de câmera, que parece aqueles vídeos esquisitos de anime em 60 FPS no YouTube. Só que esse é bom, conseguindo ser um encerramento sólido e bem criativo para passar mais um dia na vida de alguém que pesquisa sobre kaijus, e é quase pisoteado diariamente por isso. Em terceiro lugar, o trenzinho da Areona passando em Shadows House, com Nai Nai. As transições cirúrgicas com quebras da música são um show à parte nesse encerramento lindíssimo, que esbanja a estética criada no anime, maximizando a ideia de humanos e shadows, que por mais óbvio que seja na teoria, foi bem utilizado na prática. Reona também merece créditos por carregar muito da atmosfera misteriosa que esse encerramento traz. Em segundo lugar, quase um videoclipe criado em Link Clink com Overthink. Esse encerramento quase sai da categoria de encerramento para virar de fato um videoclipe musical, com encaixes, ritmos e mensagens visuais que casam muito bem entre eles, e principalmente explorar a temática do anime, deixando a música carregar a levada do encerramento. É tão bem montado que até as cenas filmadas acrescentam a experiência, algo que muitos animes tentam fazer e quase todos erram, deixando até mais difícil a régua para ele acertar aqui. Em primeiro lugar, não estamos no clipe de Take On Me do a-ha, mas sim na segunda temporada de Beastars, com Yasashi Suisei. Aqui eles foram além, contando uma história extra que ajuda a catapultar muito a relação de personagens, quando toda a narrativa do encerramento explode a cabeça de completude ao final dessa temporada, fazendo não só o encerramento ser muito bem construído tecnicamente, com um estilo de arte única, mas sim dando uma conclusão a mais para a relação de personagens, mostrando que é possível criar narrativa com encerramento, ficando assim em nosso primeiro lugar, e vocês podem fazer uma montagem do a-ha com esse encerramento que eu vou adorar. Agora vamos para as trilhas sonoras. Abrindo a nossa lista, tivemos uma disputa ferrenha por essa posição, com Megalobox, Beastars, Wonder Egg, Reiki Monogatari, mas Vivi levou essa. Primeiramente, gostaria de destacar Satoru Kosaki, que é novo nessa lista de Zaward, mas que também já fez excelentes trabalhos anteriores, onde além de Vivi, foi responsável pela OST de Beastars, Fate Lasting Core, vários Monogataris, Suzumiya Haruhi,
Tekken e tantos outros. O currículo é gigantesco, que demonstra bem o quão bom é a equipe de Monaka. Dentro do âmbito da composição, a produção da trilha sonora de Vivi é ótima. Aqui temos 2 discos separados, um com trilha sonora e outro com insert songs, open, ending, que juntando tudo soma 54 faixas e mais de 2 horas de música. Também não é pra menos, Vivi foi de fato uma obra criada para vender música também, com uma instrumentalização voltada para a mais clássica, em faixas que visam fomentar a carga dramática, com uma gama muito grande de instrumentos de sopro, como trompetes, clarinetes, trombones e afins. Em contraste a isso, temos algumas faixas de ação com forte presença de música eletrônica, por meio de beats que geram essa dinâmica característica para cenas de ação, e que também são muito bem utilizadas em músicas que têm um tom mais tecnológico, ou que remetem a esse tipo de elemento. Afinal, o contexto de Vivi é sci-fi. Porém, seja pelo valor narrativo que é apresentado na obra, ou pelas músicas compostas visando esse instrumento, o piano é o grande atrativo nas músicas de Vivi, se conectando diretamente com a obra, criando uma identidade para a própria trilha sonora, pelo desenvolvimento do arranjo e da composição da música-chave da obra, pelas diferentes faixas que denotam esse processo, e sendo um instrumento que a própria Vivi toca. Aqui do lado vamos deixar algumas faixas bem icônicas da obra, e para eu também não precisar ficar falando esses nomes difíceis. Em quarto lugar, ficamos com um trio que mandou muito bem em Jujutsu Kaisen. Jujutsu apresenta uma gama de faixas muito grande e de diferentes vertentes, desde composições voltadas a um tom mais dramático, outras que segmentam tensão e músicas mais ativas voltadas para cenas de combate. Isso explica um número gigante de músicos e principalmente a diversidade instrumental e sonora. Dentro disso, temos desde composições voltadas para rock, com instrumentalização clássica. Muito da presença do estilo é por conta do Hiroaki Tsutsumi, compositor e guitarrista, além de diversas insert songs com forte presença do rap, criando uma identidade muito forte para as faixas. Vale citar que essa variedade também abrange vertentes como a eletrônica e um instrumental bem singular, muito da influência da Alisa, tanto que já vimos o seu trabalho anteriormente em God of High School. Temos também Yoshimasa Terui, que é novo na indústria dos animes e seu trabalho mais recente foi em High Score Gear, que foi como compositor, mas também que se destacou bastante por lá, desde composição até tocar instrumentos como piano e guitarra. Em Jujutsu tivemos instrumentais bem singulares, como o uso da flauta irlandesa, Tin Whistler, o duduk, que é derivado da Armênia, e o Eru, que é característico da China, que foi um dos ótimos legados de The God of High School. O saltério, que também é um instrumento bem antigo, foi utilizado, e vários outros. Aqui também tivemos uma enorme coletânea de faixas, 60 no total, que ao todo tem mais de 2 horas de duração, com muitas músicas com vocal e duração elevada, geralmente acima de 2 minutos, que não é muito convencional, principalmente por um anime Battle Shonen. Diferente de Vivi, que lá o projeto é de fato para vender música, aqui nem tanto. E também trouxeram ótimos cantores para fazer esses vocais, como a Chika, que faz o encerramento da 2ª temporada de Beastars, ou até mesmo o Masato, que é vocalista da banda Cold Rain, que também teve uma ótima participação aqui. De qualquer forma, vamos deixar aqui do lado algumas indicações de faixas para vocês. Em terceiro lugar, depois de tanto trabalho em Fate Go, Ryo Kawasaki se provou com louvores em Fumetsu no Anatai. O trabalho que Ryo realizou aqui é digno de nota, desde as faixas em si, até o processo de construção de uma identidade sonora para Fumetsu. Memory of the Flow é extremamente icônico e consegue transmitir muito bem do contexto da obra para o espectador, e é uma faixa assinatura para a obra. Não obstante, ainda temos a questão de diversidade temática e instrumentais das faixas, transmitindo bem os diversos nuances do anime, desde os momentos mais felizes até os mais tristes, que tendem a ser os mais recorrentes. E é nisso que se encaixa a caracterização de instrumentos de sopro, como o oboé, flauta de bambu, entre outros. Dentro dessa diversidade, temos músicas intrinsecamente ligadas à carga emocional, sendo mais densas e carregadas. Outra que sustentam mais o épico com a utilização de vocais, ou que são utilizadas para um contexto de ação e tensão, com elementos eletrônicos, tribais e clássico.
todos misturados com harmonia. Se somarmos os dois discos, temos 50 faixas com mais de 2 horas também de duração. Algo que chama muita atenção se considerarmos que não existe nenhuma faixa com mais de 5 minutos. E demonstra a diversidade de faixas propiciadas para a obra, facilitando todo o trabalho da direção em alinhar a música com a narrativa, que sem dúvidas é um dos pontos mais altos por aqui. Bem, quando a produção não tem os seus problemas, mas aí não é culpa da trilha sonora. E bem, como de costume, vamos deixar algumas indicações na lateral aqui do card também. Entra ano, sai ano, mas o Hiroyuki Sawano continua aqui nos awards, com Kota Yamamoto também aparecendo aqui para ajudar em 8-6. Se eu tivesse uma analogia para definir o Sawano e o Kota, seria como a junção de Shinichi Omata e Kaguya-sama. Eles se complementam de maneira tão fantástica que é difícil ver um sem o outro. Exemplo disso é que no primeiro disco são apenas faixas do Sawano, enquanto no segundo disco são faixas do Kota. E quando você ouve, fica evidente a distinção entre as propostas de cada um, enquanto as faixas do Sawano são majoritariamente maiores, com 5 e 6 minutos de duração, onde é uma narrativa em forma de música que vai crescendo e vai se metamorfando no processo. As faixas de Kota procuram preencher lacunas de músicas de ambiente ou de momentos, o completo oposto do Sawano, onde suas faixas que ditam o tom daquele momento ou daquela cena. No âmbito das músicas, aqui temos uma diversidade sonora gigante. No primeiro disco, o Sawano se mostra o mestre em conduzir faixas épicas. Isso vai desde arranjos instrumentais mais clássicos, como inserção de elementos eletrônicos, e conformidade com baixo, guitarra e principalmente bateria. Um dos auges do Sawano foi You See Big Girl, em Attack on Titan, que mostrava justamente ele fazendo quase uma composição de uma peça de teatro e música. E aqui em 8-6 tivemos o 86 e Shin, seguindo a mesma receita, com detalhes no uso de ruídos na composição da faixa, remetendo ao contexto das Legions e a perspectiva do Shin com os 86, que à primeira vista soa como um incômodo, mas assim como os personagens se habituam, você também se habitua. Além disso, já estamos completamente habituados com as icônicas insert songs que só o ano traz, como em Recreators tivemos Layers ou God in Ink, aqui temos The Answer e Voices in the Chord, que se tornaram hinos da própria obra pelo impacto gerado por essas faixas de como insert song. Já no segundo disco temos a composição muito mais diversa, abrangendo desde faixas temáticas de ambientação, ou momentos mais leves ou dramáticos para criar contexto. Lembrando características do Sawano, que Kota aprendeu muito bem e aplica com a sua própria identidade. Menção honrosa também pelo excelente trabalho dos dois em Shingeki no Kyojin, que tem uma das melhores faixas do ano, que é a OTF S1, coisa que Shingeki não acabou entrando no top 5 pela quantidade baixa de trilhas novas que utilizaram nessa temporada. Por fim, indicações aqui na lateral do card. Em primeiro lugar, um nome que consegue se justificar quase que por si só a posição, porque temos Keiichi Okabe, um dos deuses da trilha sonora dos animes e dos jogos. Antes de tudo, provavelmente você não conhece esse anime e, consequentemente, não vai conhecer as músicas. Então, de novo, algumas indicações na lateral aqui no card. É sério, ouve lá e vocês vão entender por que Yuki Onna está em primeiro lugar. Pra quem não conhece o Keiichi Okabe, ele foi responsável pelas trilhas sonoras de Nier Automata e Nier Replicante, sendo esse um daqueles casos raros que todas aquelas 45 faixas de composição da trilha sonora se destacam, ou seja, um trabalho magnífico, principalmente se considerarmos as faixas com vocal, onde contamos com excelentes cantores como a Amy Evans e a Mai Mie, que também já trabalharam com Keiichi Okabe em Nier, e quando corroboram com o instrumental do Keiichi, nos proporcionam músicas incrivelmente únicas e impactantes. Além disso, temos faixas que destacam ainda mais o senso de identidade criado por Keiichi, sempre compondo visando a carga dramática, em uma melancolia quase que enraizada, que acaba permeando a linha entre o belo e o trágico, promovendo um engajamento emocional constante por meio de suas músicas, agregando as cenas do anime e realçando o impacto emocional quase que por si só. Toda essa caracterização sonora é alimentada e sustentada por uma instrumentalização mais clássica, com destaque para os violinos e seus derivados, que se fazem presentes basicamente em todas as faixas, carregam todo o peso emocional, quando aliado aos vocais presentes, pulsam com uma catarse sonora fantástica.
Alguns nomes da equipe de Monaka também apareceram aqui, como Keigo Hoashi e Kuniyuki Takahashi, que participaram da composição da trilha sonora e ajudaram a fazer os excelentes arranjos da trilha sonora de Yuki Onna, levando o nosso primeiro lugar. E bem, esse foi o top musical do ano. Se você está dando falta para as Insert Songs, fique tranquilo, não vai ser nesse vídeo que ele vai aparecer, porque a gente fez algo resumido. Até porque esse ano não teve tantas Insert Songs relevantes para fazer um top 5. E eu espero que vocês estejam gostando desse projeto. Por favor, se você estiver gostando, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal para mais projetos. E se você quiser ajudar a gente, tem o nosso Catarse, tem o clube de canais aqui. Com qualquer ajuda, vocês têm acesso aos nossos servidores de gravação e tendo conteúdos exclusivos para vocês. Convido vocês a aparecer nas nossas lives, que fazemos naquele site roxo, de segunda a sábado a partir das 2 horas. E se você quiser ver mais vídeos dos awards desse ano, clica aqui na playlist, no card, na descrição, aonde você quiser. Eu vou ficando por aqui, um bom anime e até o próximo vídeo.